Bom, para medir distâncias pequenas, usa-se métodos microscópicos e métodos de interferometria, tá, que usam as propriedades ondulatórias da luz. Não tem como explicar um pouco disso sem você ter visto ótica física, que é a ótica que trata a luz como uma onda eletromagnética. Aí você só vai ver mais na frente no curso. Mas só para lhe dar um gostinho da capacidade de medir e de manipular objetos pequenos, dê uma olhadinha nessas imagens aqui. Tem um vídeo muito legal feito pela IBM chamado A Boy and His Atom, que é essa primeira imagem aqui. Depois bote no YouTube para você ver. E olha só o tamanho das coisas que o pessoal consegue manipular. 500 nanômetros, né, que é para ver essa. Pronto, vamos pegar essa. Pronto, esse cara aqui, essa espaçonave aqui, onde esse um pedacinho desse tamanho aqui é de 10 micrômetros, ou seja, é 10 a menos 5 do metro. E aí eles conseguem fazer uma nave nessa riqueza de detalhes. Tem aqui uma réplica da Estátua da Liberdade, onde um pedacinho desse tamanho aqui, nessa escala, é 10 a menos 4 do metro. Ou seja, é 1 milímetro partido em 10 vezes. Né? Então a capacidade de manipulação é muito grande. Para isso se usa microscópio de tunelamento, microscopia de varredura por tunelamento, chama STM, Scan Tunneling Microscope, e tem também a microscopia de varredura eletrônica, que é Scanning Electron Microscopy. Né? Microscopia é com Y, microscópio é com E. Então microscopia é microscopy e microscópio é microscope. Assim. Isso aqui é microscópio, isso aqui é microscopia, certo? E se você quiser, dê uma olhadinha nesse artigo aqui, desenho de geometria, princípios e montagem de micromotores, né, nessa revista Micro Machines aqui. Não é difícil de encontrar se eu colocar esse título. E dou uma dica para vocês do vídeo que eu falei, um garoto e o seu átomo, o menor vídeo do mundo. Distâncias grandes, como é que a gente mede distâncias grandes? Bom, tem os métodos de varredura elétrica, né? Um método mais tranquilo, por exemplo, da triangulação. Ele é muito usado, o pessoal usa muito para quando vai fazer estrada, que precisa medir distância, né? Então, por exemplo, você está olhando para um objeto que está lá do outro lado do rio, por exemplo, e você tem medido a distância. Então, na verdade, você não mede distância, você mede ângulo. Então, você organiza uma distância conhecida, que é essa distância de atividade. Você tem lá uma medida padrão, você vai e faz a distribuição com o valor de B que você conhece. Tá? Então, você passa uma reta, né? Você pode marcar com resultados, por exemplo, de tal forma que você tem uma direção entre o ponto onde começa a distância e o ponto onde a distância termina aqui, e esse ângulo aqui é 90 graus. Né? Aí você fica o caminho até esse ponto aqui e aponta para o outro objeto que você está olhando, onde você vai medir esse ângulo reto. Bom, se você fizer isso, você pode usar a nossa outra geometria e você vai ver que x é igual a... Você vê aqui, certo?
são dos raios da Terra por Eratosthenes. O Eratosthenes de Cirene, Cirene é a cidade da qual ele é mesmo, ele foi um grego notável, foi matemático, gramática, tem várias coisas, várias áreas. E na Grécia Antiga já circulava a ideia de que a Terra é redonda. E que o Eratosthenes fez especial foi pensar numa forma de medir qual que é a circunferência da Terra. Qual foi o método que ele usou para isso? Ele conhecia, na verdade ele fazia uma pesquisa para contabilizar e medir a distância entre duas cidades, Alexandria, fundada pelo Alexandre Grande, e Cirene, que ele chama a Cirene, duas cidades vizinhas. E aí ele fez, conhecendo a distância entre as duas cidades, mediu o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, bem no meio-dia, os raios solares exatamente perpendiculares à Terra. Então isso significa, que nessa situação, nesse momento, se você tiver o Sol está aqui, os raios solares vêm daqui, então se você colocar uma estaca aqui, a sombra vai ser zero, nesse momento. Agora, se ao mesmo instante, em outra cidade, você também colocar uma outra estaca, vamos supor aqui assim, em outro lugar, eu estou exagerando aqui, tá? Então, como o Sol está muito distante, os raios vão chegar perpendiculares e vai gerar uma sombra aqui, tá? Então, essa foi a ideia do Eratosthenes, e aí ele foi capaz de medir o ângulo entre a estaca e a sombra, Então ele mediu esse ângulozinho θ bem aqui e ele encontrou algo da ordem de 7,2 graus, Então você pode fazer uma proporção, S, que é essa distância entre as duas cidades, que é uma parte da circunferência da Terra, está para a circunferência total da Terra, assim como 7,2 graus. Não vou nem colocar o valor, vou colocar o θ. Está para os 360 graus. Tá? Então, fazendo isso, o Eratosthenes conseguiu encontrar uma circunferência da Terra no valor de 39.250 km, que dá um erro de cerca de um pouco menor até de 2% em relação ao valor moderno. Ou seja, uma medida bem antiga, de milhares de anos atrás, e que tem uma precisão absolutamente fantástica. Outro método que vale a pena conhecer para medir a distância, distâncias distâncias muito grandes, é o método da paralaxe estelar, que ajuda você a entender, a conhecer qual é a distância entre uma estrela e a Terra, por exemplo. Tá? E como é que funciona? É o seguinte, dependendo da posição onde a Terra está na órbita dela, a estrela parece estar numa posição no céu. Então, se você observar a mesma estrela todo dia, você vai ver que é como se ela estivesse andando no céu. Ela não está sempre na mesma posição. Por quê? Porque mesmo que a estrela esteja parada, mas conforme a Terra vai andando na órbita dela em torno do Sol, o ângulo que subtendido pela estrela é diferente. Só tem algumas estrelas que não são assim, que são chamadas estrelas fixas, que elas estão muito, 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 muito longe. Então elas fixam uma certa direção. Para essa estrela, se você olhar sempre para essa estrela, você vai ver ela sempre na mesma posição. Então ela fixa essa direção aqui. Então você tem uma maneira de medir esse ângulo e, consequentemente, medir esse ângulo aqui, que é φ, certo? Então você faz isso, vamos supor, no dia 1º de junho, e aí depois você repete isso no dia 1º de dezembro. Então vai ter uma diferença de 6 meses. Então você vai ser capaz de medir esse ângulo aqui, que é o terno interno, com esse daqui, e depois você vai ser capaz de medir esse cara aqui. Tá? E consequentemente você determina esse φ.
Tá? Então, a partir disso, você consegue, né? Dá para ver aqui, por exemplo, que se eu chamar, deixa eu trocar de cor aqui rapidamente. Se eu chamar esse cara, essa distância aqui, vou chamar essa distância de x, dá para ver que tangente de φ é igual a b sobre 2 dividido por tangente cateto oposto sobre x. Aí, consequentemente, x é igual a d sobre 2 tangente de φ. Né? E aí você conhecendo o d, e o d é 2 vezes o raio da órbita da Terra, né? Então você consegue calcular o valor de x. E esse é o método da paralaxe estelar. Tá? Existem mais detalhes sobre cada um desses métodos, existem mais detalhes, mas eu só gostaria de dar uma ideia para vocês a respeito disso, tá? O último método que nós vamos falar para medir distâncias no espaço é o método da luminosidade. Bom, esse método ele usa estrelas cefeidas, que são estrelas cujo brilho oscila periodicamente, quer dizer, ela vai ficando mais brilhosa, aí chega no máximo, depois começa a diminuir o seu brilho, aí chega no mínimo e depois volta a crescer de novo, tá? Os astrônomos eles perceberam que esse período de oscilação ele pode ser usado para determinar a luminosidade total emitida por uma estrela. Então, você vai lá e mede o período, ou seja, o tempo que uma estrela leva para, digamos, sair do brilho máximo, diminuir, passar pelo mínimo e voltar para o máximo de novo. Então, esse tempo você consegue observar, certo? Aí, depois que você mediu isso, você consegue determinar o valor da intensidade emitida pela estrela. Só que essa luminosidade que é emitida pela estrela, que a gente vai chamar aqui de I0, ela é uma intensidade da onda eletromagnética e ela se relaciona com a mesma luminosidade I de D observada a uma distância D por essa fórmula aqui, né? O I a uma distância D é o I emitido no ponto original dividido por 4πd ao quadrado, onde D é a distância do ponto onde é feita a observação até o ponto onde está a estrela, até o ponto onde foi emitida aquela luminosidade, tá? Note que 4πd ao quadrado nada mais é do que a área da superfície, né? De uma esfera de raio D, certo? Então, se você conhecer o I0 por meio do período da estrela, você vai lá e mede o I, e com isso você consegue calcular D. É assim que você mede, por exemplo, a distância até galáxias, né? Então, quando você quando você observa uma galáxia e percebe uma estrela de brilho variável, uma estrela cefeida nela, então o seu trabalho para medir a distância da gente, né, da Terra, até aquela galáxia é apenas o trabalho de medir o período. Medir o período, você consegue calcular essa distância. É claro que há detalhes a respeito desse método, a gente está sempre dando uma ideia mais ou menos simplificada com o objetivo de trazer a possibilidade de entendimento desses métodos, tá? Sempre há detalhes, sempre há riquezas de conhecimento a respeito desses astros. E claro, tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. Mas basicamente esse é um método e pode ser usado para a gente compreender, né? Chegar nessas distâncias de milhões de anos-luz, distâncias enormes, tá? Elas não são inventadas não, elas parecem muito loucas, mas elas são absolutamente reais.